Meus amigos e amigas, muito boa noite para todos. Estamos começando mais uma Escola da Fé, com a graça de Deus. Vamos conversar hoje um pouco sobre mais um grande santo doutor da Igreja, o grande São Francisco de Sales. Esse santo foi assim tão importante e tão bom que o próprio Dom Bosco, quando fundou a congregação dele, quis colocar o nome de Salesianos, porque baseou-se muito na prudência, na sabedoria, nos ensinamentos de São Francisco de Sales. Inclusive, nesse livro que eu escrevi, na Escola dos Santos Doutores, aqui nesse livro tem uma página sobre ele. São todos os 37 santos doutores da Igreja, que eu resumi aqui nesse livro, e que nós temos aí praticamente 2.000 pensamentos desses gigantes da Igreja. 4 mulheres, e 33 homens. Muito bem, vamos pedir a Deus primeiro a sua graça, a sua bênção. Nada podemos fazer sem antes a gente rezar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas nesta aula, segundo o Santo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, valei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, quero começar a nossa conversa aqui mostrando a vocês esse livro muito bonito, do padre Helenildo da Silva Pereira da Canção Nova, Gotas de Sabedoria dos Santos. É uma coletânea, Está aqui o padre Helenildo, muitos conhecem pela TV Canção Nova, Ele é um bom pregador, e fez aqui essa coletânea, de estudo um santo de cada dia, e ele coloca aí um santo de cada dia, e coloca aí um pensamento do santo. É uma boa reflexão diária. É um livro que você tem aí do lado da sua cama, antes de dormir, e ler um pensamento aí de um santo. Muito bem. E quero convidar você também para conhecer o CN Plus, ou CN Plus, como se escreve, em inglês Plus, essa plataforma da Canção Nova que tem tudo da Canção Nova aí dentro. É impressionante. Se você quiser assistir os programas da Escola da Fé, qualquer outro programa, palestras, entra lá no CN Plus, procura que você vai achar. É um universo, é um mundo de coisas, é só você baixar o aplicativo CN Plus da Canção Nova aí no seu celular e você vai poder assistir tudo que tem. Muito bem, e não se esqueça também da colaboração com a Canção Nova. A Canção Nova, você sabe, não tem outro rendimento, outra fonte, não é uma ONG governamental, nem internacional. E quem mantém a Canção Nova é você. Você que assiste, que se enriquece, que cresce na sua espiritualidade, é você que contribui com a Canção Nova. E a maneira mais fácil hoje, eu acho, é o Pix. pix.doação@cançãonova.com. Você pode mandar R$5, R$10, R$20, R$1.000, tranquilo. Você não paga a taxa, a Canção Nova não paga para receber, e nós esperamos que continue assim. Muito bem, gente, vamos então conversar um pouco hoje sobre esse grande santo doutor da Igreja. Por que São Francisco de Sales ele teve uma importância muito grande na Igreja? Porque ele viveu logo depois da Reforma Protestante, que deu um abalo na Igreja, todo mundo sabe. A Igreja perdeu na Reforma Protestante 1/3 dos seus filhos. Perdeu padres, perdeu monges, perdeu monjas. Foi uma
uma hecatombe dentro da igreja, um terremoto dentro da igreja. Houve o Concílio de Trento, né, de 1543 até 1565, que fez o que a gente chama de a reforma que a igreja precisava. E muitos santos tiveram um papel importantíssimo depois. Santa Teresa d'Ávila, né? São Francisco de Sales, São Pedro Canísio, São Roberto Bellarmino, né? Todos eles doutores da igreja. E tanto é que a história da igreja chama de o século dos santos, o século XVI, porque foram tantos santos doutores que, sabe, sentiram o terremoto que foi dentro da igreja, vamos reconstruir. E fizeram realmente um trabalho memorável. E um deles foi São Francisco de Sales. Ele nasceu em 1567. Veja bem, a reforma protestante começou em 1517, mas ela se prolongou por 100, 200 anos, né? Bem na época dessa reforma, em uma família rica. Era filho mais velho do barão de Boise, né? Veja, no castelo de Sales. Veja, eu acho interessante, muitos e muitos santos, gente, eram filhos de famílias ricas, de castelos, de nobres, de barões, de condes. É impressionante, né? Ele nasceu lá no castelo de Sales, era o nome né? Na Saboia, e naquele tempo fazia parte da França, né? Da França, da Itália, da Suíça, mas depois o mapa depois mudou com o tempo. A sua mãe, chamava-se Francisca de Boissy, piedosa, ensinou-lhe desde a infância o amor a Jesus, o amor a Maria, e lhe ensinava o catecismo. Olha que coisa bonita. Que catecismo é esse? O catecismo que foi feito depois do Concílio de Trento, em 1565, pelo Papa São Pio V, que foi o catecismo que existiu antes desse. Esse é o segundo grande catecismo. Então, no catecismo do Papa São Pio V, o São Francisco de Sales ele foi catequizado, né? E a mãe contava para ele também sobre a vida dos santos. E isto fez nascer nele, São Francisco de Sales, desde menino, o desejo de santidade e o desejo das coisas de Deus. Aqui uma coisa importantíssima, gente. Quem põe a fé no coração dos filhos é a mãe. Também o pai. Mas mais é a mãe, sabe? Porque o pai fica mais fora de casa, então a mãe está ali. Veja, o catecismo nosso fala, os primeiros evangelizadores são os pais. Pode ter certeza, todos que se tornaram padres, ou que se tornaram santos, ou que se tornaram bons cristãos, no colo da mãe e do pai que aprenderam a rezar e aprenderam o catecismo, né? Essa é uma coisa importantíssima na vida da igreja que nós precisamos aprender. Eu gosto de estudar a vida dos santos, sabe? Para ir tirando para a nossa vida hoje o que é importante, né? Quando São Francisco de Sales ele era bem pequeno, ele ouviu falar dos calvinistas, né? Que haviam dominado a Suíça. Os calvinistas eram protestantes, né? E também boa parte da França. Um dia ele soube que um deles estava visitando o castelo de seus pais, o castelo de Sales, né? E como ele não podia entrar na sala para protestar contra a presença ali dos calvinistas, ele pegou um pedaço de pau, conta a história dele, entrou no galinheiro e foi gritando contra as galinhas: fora os hereges, não queremos hereges. E batendo nas galinhas, um desabafo dele de criança, certamente. Por quê? Porque ele já sabia o que era ser calvinista, ele já sabia o que era ser herege, muito criança. Veja que formação ele recebeu desde o berço, né? Eu conto essas historinhas da vida dele porque isso tem um subjacente, você vai encontrar aí alguma coisa. Bom, cresceu, aos 18 anos ele foi tentado terrivelmente por uma sensação de desespero e de condenação ao inferno. Porque vocês sabem, no tempo deles, aí já é o final da Idade Média, se falava muito do inferno e se botava muito medo nas pessoas. Então, São Francisco de Sales, ele teve assim um desespero, ele achou que ele estava condenado ao inferno. E que só venceu isso com uma fervorosa oração aos pés de Nossa Senhora. Olha que coisa interessante. Então, São Francisco de Sales,
ele buscou fervorosamente Nossa Senhora. Ele dizia para Nossa Senhora, eu posso ir até para o inferno, mas vou continuar te amando. como se os condenados amassem Nossa Senhora. Quer dizer, não estava condenado coisa nenhuma. Mas tem muita gente hoje, eles chamam de escrupulosa, que acha que qualquer coisa vai para o inferno. Não, não é assim não. Eu conheci uma senhora que um dia derrubou a Bíblia no chão sem querer, foi se confessar. Não, não é pecado. Foi sem querer que você derrubou. Você não jogou a Bíblia no chão de maldade, de profanação, não. Então, a gente tem que tomar cuidado com o escrúpulo. Certamente, São Francisco, naquela disciplina rígida da Idade Média, caiu nessa tentação. Bom, ele tinha 20 anos quando aconteceu esse desespero nele. Na verdade, ele conheceu uma errada doutrina de Calvino sobre a predestinação. E não conseguia tirar da cabeça a ideia fixa de que seria condenado. Porque o Calvino, que era assim, meio que parte da reforma protestante, né, seguiu Lutero, mas depois separou de Lutero, né, o Calvino achava que as pessoas já estavam nascidas, já carimbadas para o céu e para o inferno. Ah, você já está carimbado para o inferno. Pelo amor de Deus. A predestinação, isso não existe. Está lá escrito na carta de São Paulo ao Timóteo, Deus quer que todos se salvem. Deus não predestina ninguém para o inferno. Deus predestina todo mundo para o céu. Se alguém não vai para o céu, não é porque Deus não queira. Bom, então, São Francisco de Sales passou por essa crise. E ele não conseguia comer, dormir. Dizia a Jesus que se, por sua infinita justiça, o condenasse ao inferno, concedesse-lhe pelo menos a graça de continuar amando mesmo no inferno. Ele queria amar Jesus mesmo no inferno. Quer dizer, é claro que era puro escrúpulo, né? Bom, o bonito é que a sua libertação dessa tentação aconteceu quando ele entrou numa igreja em Paris, ele era francês, né? E ajoelhando-se diante de uma imagem de Nossa Senhora, ele rezou aquela oração de São Bernardo. Essa oração, gente, é belíssima. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança, a vós, Virgem de toda singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, e prostro aos vossos pés, não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus, humanado, mas dignai-vos de ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Gente, essa oração de São Bernardo, lembrai-vos, você acha fácil na internet. Se você entrar no Google e escrever lembrai-vos, pronto, vai aparecer essa oração. Rezando essa oração, ele se sentiu liberto desse escrúpulo, desse medo, pavor que ele tinha que ia para o inferno. Eu estou colocando isso porque essa oração... Sabe um detalhe interessante? Eu escrevi um livro um dia da vida de Madre Teresa de Calcutá. E Madre Teresa de Calcutá, quando ela tinha um problema para resolver, sabe o que ela fazia? Ela rezava essa oração 9 vezes. 9 vezes. Ela fazia uma novena num dia só. E ela disse que sempre que rezava essa oração, ela resolvia o problema dela. Houve um caso muito interessante, isso eu coloquei num outro livro que eu chamei de Ateus Convertidos. Né? Um grande ateu que se converteu, que era judeu, é interessante contar essa história. Um ateu que era um judeu, assim, mas ateu. Mas ele tinha um amigo que era muito fervoroso de Nossa Senhora. Então, esse amigo tentava converter esse outro amigo dele, que era muito rico, inclusive, era industrial, judeu, rico, mas não convertia. Ele pegou uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças e disse para o amigo dele, olha, vamos fazer o seguinte, eu sei que você não é católico, mas faz o seguinte, deixa eu botar essa medalhinha aqui no bolso do seu paletó e esta oração aqui. E colocou escrito no papel essa oração, lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, e colocou ali. Gente, cada um foi para a sua casa e o amigo
cristão rezou 100 vezes essa oração pela conversão do outro. Né? Um dia, os dois estavam em Roma, entraram numa igreja, porque o amigo que era católico queria... espera só um pouquinho, eu quero só conversar com o padre aqui, eu tenho um recado aqui para ele, tá, uma missa, não sei o quê. E o amigo judeu, industrial judeu, ficou, né, na igreja, dentro da igreja. E o amigo entrou lá na sacristia para conversar com o padre. Gente, Nossa Senhora se manifestou para esse amigo. Né? E ele se converteu assim, de súbito, de repente. Se converteu com tanta profundidade que ele foi ser padre e criou uma congregação religiosa para converter os judeus ao catolicismo. Olha a força desta oração. O lembrai-vos de São Bernardo. Eu gosto de contar essas coisas porque são fatos reais, né, que a gente sabe que existiu. Muito bem, é intervalo, não é? Vamos lá, a gente vai parar só um instantinho e já volta para conversar. Muito bem, meus caros amigos, estamos de volta aqui com a nossa Escola da Fé, conversando hoje sobre São Francisco de Sales, grande santo doutor da Igreja. Se você quiser conhecer bem a vida dele, inclusive os seus ensinamentos estão aqui nesse livro, né? Na Escola dos Santos Doutores. Não é só ele, não. Aqui tem, não tem todos os 37 doutores, porque depois que eu escrevi esse livro, outros santos foram proclamados doutores pela Igreja. Por exemplo, o Papa Bento proclamou Santa Hildegarda de Bingen, depois que eu escrevi o livro. Foi proclamado também São Irineu, pelo Papa Francisco, também São Gregório de Narek, né, pelo Papa Bento, e São João de Ávila também. Então, esses 4 eu não tenho aqui. Na próxima edição eu quero colocar. Mas aqui tem 2.000 pensamentos. Olha, é um livro, eu vou dizer, você não pode ler mais de uma página por dia. Porque, olha, gente, é uma densidade espiritual, né? É uma riqueza. Tem pensamento aqui que dá um livro, se você for desdobrar. Porque esses homens amadureceram, né? A fé, a doutrina, na oração, no sofrimento, na evangelização. Bom, eu estava falando, antes de nós encerrarmos o primeiro bloco, de um grande judeu, empresário, rico, ateu, que se converteu, porque um amigo, né? Um amigo, colocou a medalhinha de Nossa Senhora das Graças no bolso dele e disse, reza essa oração aqui antes de dormir. E ele rezou. Ele chegou em casa, não custa nada, eu vou rezar essa oração aqui. Só que o amigo rezou 100 vezes por ele e ele se converteu. Quem era esse cidadão? Eu coloquei essa história aqui nesse livro, Ateus Convertidos. Aqui tem 15 ateus convertidos, aqui, né? Tem aqui o Dostoiévski, tem aqui o Chesterton, tem aqui o C.S. Lewis, tem aqui uma filha de Stalin, Svetlana Aleliueva, que se converteu ao cristianismo. Filha de Stalin, gente, o maior fascínio que houve na história da humanidade. Depois também tem aqui André Froissart, que era chefe do Partido Comunista, né, na França. Dostoiévski, famoso Dostoiévski, russo. Né? Edith Stein, que morreu no campo de concentração. Né? Chesterton, Jacques Ellul, e uma série de grandes homens e mulheres que se converteram porque alguém rezou, trabalhou com eles. O nosso caso aqui, né, é o grande Ratisbona, famoso Ratisbona. Né? O nome dele inteiro, Afonso Ratisbonne. Era um empresário judeu rico que se converteu porque um amigo fez isso por ele. Sabe, essas lições aqui vale a pena a gente contar aqui. Bom, vamos continuar falando de São Francisco de Sales, né? Ele se libertou daquele medo do inferno com essa oração, lembrai-vos de Nossa Senhora. Por isso que eu estou contando, desdobrando aqui essa conversa. São Francisco, então, com 20 anos, ele encontrou a paz na realidade radical e libertadora do amor de Deus. Né? Ele sintetizou essa libertação dele no seguinte pensamento: amá-lo sem nada pedir em troca, confiando no amor divino. Já não perguntar o que Deus fará por mim,
Amo simples e independentemente de quanto ele me concede ou não alguma coisa. Então, um amor assim, gratuito a Deus, quer dizer, a libertação traz esse sentimento à pessoa, né? Bom, assim ele encontrou a paz e a questão da predestinação sobre o qual ele se debatia naquela época tinha sido resolvida porque ele não buscava mais daquilo que ele queria receber de Deus. Amava Deus simplesmente, abandonando-se à sua bondade. Pronto. A grande espiritualidade da pessoa surge quando a pessoa se abandona em Deus. Como dizia Edith Stein, né? Uma dessas convertidas que eu coloquei nesse livro aqui, Edith Stein dizia, eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que Deus que me leva, então tá bom. Deixa ele decidir. Então, e esse será, então, o segredo da vida de São Francisco de Sales, né? Que vai depois transparecer na sua obra principal, o Tratado do Amor de Deus. É um livro belíssimo, Tratado do Amor, quer dizer, esse amor de Deus ele retrata nesse livro. Foi, assim, talvez a obra mais importante que ele deixou. Bom, São Francisco, ele vai para a universidade, né? E no ambiente acadêmico que ele vivia, não era assim fácil viver na graça de Deus, como a gente sabe como é que era no meio da juventude, né? Mas ele fugia, então, das ocasiões perigosas, fugia das más amizades, né? E um dia, na universidade, alguns estudantes, para zombar da piedade dele, atacaram ele, né? Só que tem uma coisa, Francisco era perito na arte da esgrima, né? Ele tirou a sua espada, que naquele tempo o povo usava, tirou a sua espada e derrotou a todos numa luta de esgrima na universidade. Interessante, né? O santo não é bobo, não. Como ele era de essas famílias nobres que antigamente preparavam os jovens para... Porque antigamente tudo se resolvia meio na base do duelo, né? Então os jovens eram formados assim também, né? Mas depois que ele venceu os seus amigos, tendo desarmado todos, porque como é que é a luta de esgrima? Não sei se você sabe a luta de esgrima, é uma espécie de uma espada que dois lutam. Quando é que termina a luta? Quando um consegue arrancar a espada do outro. Não é matar o outro, é dar um golpe de espada que o outro... A espada... Então ele desarmou todos os colegas, né? E depois disso ele se retirou e disse, e agradeçam a Deus em quem eu creio, pois é por isso que eu não lhes fiz mal maior. Ou seja, não os feri, porque a esgrima é uma espada pontuda, né? Veja, é interessante essa lição, porque o São Francisco de Sales, ele era um temperamento quente. Descobriram depois que ele morreu, mas ele se tornou também o padrão de humildade. Os livros que ele deixou depois mostram isso. Mas contam os biógrafos dele que embaixo da mesa dele, na escrivaninha, ele arranhava a mesa para ele dar um grito, um soco com alguém que estava discutindo com ele. Ele, para se controlar, disse que a mesa dele era toda arranhada por baixo. Mas é um homem que se dominou, aprendeu a se dominar, né? E aqui a gente vê já com o moço aqui como é que ele era, né? Bom, aos 24 anos, ele doutorou-se em Direito na Universidade de Pádua, na Itália, e de volta para a casa de seus pais aos 24 anos, ele recusou um casamento brilhante, né? E um posto no Senado do Reino, ali de Pádua, onde ele vivia, porque na época dele a Itália não era um país como hoje, eram reinados, né? Pádua, Mônaco não, Veneza, Nápoles, Sicília, etc. E recusou um cargo de Senado para o Senado do reino dele. Bom, tinha vocação para o sacerdócio. Em 18 de dezembro de 1593, então ele foi ordenado sacerdote, começou uma luta contra o calvinismo, fruto do protestantismo, que eu já falei, uma dura batalha ele travou para reconquistar Chabrais, no sul do Lago de Genebra, que estava dominado pelos calvinistas protestantes, e essa região estava totalmente dominada, cujo exército não deixava os habitantes católicos viverem em paz. Porque ele sabe que Calvino ele criou uma verdadeira inquisição em Genebra, né? E São Francisco de Sales
combateu muito contra isso. Bom, em 14 de dezembro de 1594, dia da exaltação da Santa Cruz, ele foi a pé para a Grande Missão, sendo muito provocado pelos calvinistas. E muitas vezes ele teve de dormir ao relento, uma vez ele teve de ficar toda a noite em cima de uma árvore para não ser morto e devorado por lobos que estavam ali na região. Quer dizer, esses santos passaram momentos muito difíceis, né? Tudo isso está na biografia dele. Na manhã seguinte, ele foi salvo por um casal de camponeses calvinistas que ele combatia, que adquiriram grande simpatia por ele e o ajudaram no seu trabalho, depois sendo convertido ao catolicismo. Esse casal de calvinistas o libertou dos lobos, tal, mas depois ele converteu o casal calvinista para o catolicismo. Os santos não perdem tempo, né? Bom, nessa luta, toda noite, como padre São Francisco e os seus amigos católicos, eles iam de casa em casa, jogando debaixo das portas folhetos escritos à mão, nos quais eles refutavam os falsos argumentos da heresia calvinista, dos protestantes. Por isso São Francisco de Sales ele se tornou o patrono dos escritores e dos publicitários, porque ele de casa em casa, não tinha exatamente recurso ainda da imprensa, a imprensa tinha acabado de ser descoberta por Gutenberg, em 1450 mais ou menos, escrevia para contestar, né? Era chamada apologética, né? Por que está errado rejeitar a missa? Por que está errado rejeitar o Papa? Por que está errado rejeitar os santos, as imagens? Né? Entendeu? Já fazia esse trabalho. Bom, por esse fato, ele recebeu na igreja, como eu já falei, o título de patrono dos escritores e dos jornalistas católicos. Né? Eu invoco muito ele quando vou escrever meus livros, já que ele é o nosso patrono dos escritores, então é bom invocar. Né? E esses escritos dele depois foram reunidos e publicados sob o nome de Controvérsias. Pois ele reuniu esses escritos que ele colocava. Né? Essas controvérsias exatamente uma apologia contra os erros protestantes. Bom, depois de alguns anos de duras lutas e perseguições, onde ele trabalhava ali em Chablais, na França, essa cidade se converteu quase que totalmente ao catolicismo. E ele foi nomeado bispo de Genebra, que era ali perto. Genebra é a capital, né? E já em 1602. E para ser sagrado bispo, olha, só com 32 anos de idade, ele teve que ir a Roma, onde o próprio Papa Clemente VIII, né, o recebeu, né, e o interrogou sobre 35 pontos difíceis da teologia, na presença do colégio cardinalício. Olha como era sério um Papa indicar um bispo. Chamava o bispo e o bispo era interrogado 35 pontos da teologia diante de um colégio cardinalício. Não era só o Papa, não, os cardeais da época. Né? E aí, abre aspas, uma citação da obra, da biografia dele, ninguém dos que examinamos mereceu nossa aprovação de maneira tão completa, exclamou o Papa, né, ao abraçá-lo. Quer dizer, o homem era fera mesmo em teologia. 35 pontos, o Papa e os cardeais não acharam nada de errado. Aí tornou-se bispo de Genebra, grande Genebra, importantíssima Genebra, onde Calvino tinha feito o seu trabalho, né, protestante mais forte. Isso tudo, gente, aos 32 anos de idade. No período em que a cidade, como eu já falei, era uma fortaleza do calvinismo. A tal ponto que a sede episcopal não estava nem em Genebra, foi deslocada para Annecy, porque não tinha condição do bispo ficar ali em Genebra. Veja como é que era a situação. Bom, mas São Francisco de Sales foi trabalhando com o tempo, devagar, né? E foi fazendo o trabalho dele. Agora, uma coisa impressionante, tudo na mansidão. Ele não atacava os protestantes com violência, nem com arrogância, ele apenas mostrava o erro.
Mas não. É interessante isso, né? Essa expressão irmãos separados surgiu nessa época com outro santo doutor da igreja chamado São Pedro Canísio. Foi São Pedro Canísio, também italiano, que lutou contra o protestantismo muito forte, que criou essa expressão irmãos separados. Não vamos brigar com eles, porque são irmãos, são cristãos, são batizados, se são batizados, são cristãos, só que estão separados da igreja. Bom, uma obra fantástica de Santo Francisco de Sales é o Tratado do Amor de Deus, já falei aqui. Né? E escreveu também, nesta obra, a síntese dele é a seguinte: a medida do amor é amar sem medidas. A medida do amor é amar sem medidas. Não tem medida para você amar. Né? E a obra que acabou se tornando mais famosa dele era o que ficou chamado de Introdução à Vida Devota, ou Filoteia. Filoteia é uma expressão que em grego quer dizer a alma que ama Deus. Filos, sabedoria, amor. Télia de Theos, né? Então a alma que ama Deus. Essa filotélia é uma maravilha. É pequeno, não é grande não, inclusive a editora Vozes publicou assim, também livrinho de bolso, mas olha, é uma maravilha. Então, olha, a Filoteia, que ele chamou de Introdução à Vida Devota, e Tratado do Amor de Deus, são duas obras magníficas de São Francisco para os dias de hoje. Né? Inclusive há um livro que foi escrito por um outro padre, que se chama José, esqueci agora o sobrenome, muito bonito, baseado nos ensinamentos de São Francisco de Sales, que se chama Como Tirar Proveito das Próprias Falhas. Um livrinho magnífico. Esse livrinho é da editora Quadrante. Baseado em São Francisco de Sales, São Francisco de Sales ensina o seguinte: como é que você tira proveito dos seus pecados, dos seus erros, dos seus vícios. Não se desespere com eles. Né? Não queira, como dizia uma amiga minha, cortar os pulsos de desespero por causa dos seus erros. Não, não. E São Francisco de Sales ele tem uma pedagogia, uma sabedoria para você se tornar humilde, fervoroso, paciente, mesmo a partir das suas falhas. Então, o nome desse livro é Como Aproveitar as Próprias Falhas. Lembrei o nome do autor, Joseph Tissot. Joseph Tissot é da editora Quadrante. Livro pequeno, sim, mas olha, é uma maravilha. Espero que vocês estejam gostando, estejam se edificando espiritualmente, né, com São Francisco de Sales. Antes de retomar, eu quero de novo mostrar a vocês, olha, gotas de sabedoria dos santos. Gota, você sabe, é gota a gota, né? Então, o padre Helenildo, da Canção Nova, está aqui a carinha dele, um padre novinho, corajoso, né? Bom pregador, escreveu esse livro, Gotas de Sabedoria. O que ele fez? Ele pegou o santo de cada dia e colocou um pensamento do santo. Uma gota, mas é uma gota de sabedoria, uma gota de santidade. Né? Então, aqui é da editora Canção Nova, você pode adquirir aí pelo call center da Canção Nova, telefone 12 31 86 2600. Aliás, é também o WhatsApp. Se você colocar aí pelo WhatsApp mesmo, você pode fazer, pode adquirir. Bom, quero mostrar a vocês alguns outros livros. É muito bom a gente ler, gente. A gente precisa estudar, a gente precisa ler, alimentar a cachola, ó. Entendeu? Não pode ficar só aí no celular, na televisão, não, para com isso. Vamos alimentar a cabeça com coisas boas, entendeu? O nosso corpo é aquilo que a gente come. Se você bebe, você vai ficar tonto. Se você come uma comida boa, você vai ser saudável. O nosso espírito também é assim, gente. O nosso espírito é aquilo que ele come. O que seu espírito come? O que sua alma come? Essa bugiganga toda que está aí na internet, que muitas vezes, claro que tem coisa boa, mas tem muito lixo. Hã? Será que você fica uma noite inteira aí só na televisão, e novela, e que vai ter nesse espírito? Leia,
medite. Aqui, ó, quero mostrar a vocês, ateus convertidos. Conheça a vida de grandes homens e mulheres que se converteram, mudaram de vida, né? Esta é a nossa fé, um outro livro. Você conhece a doutrina católica? Você conhece o que é a nossa fé? Você sabe você entende o que é o credo? Você entende o que são os sacramentos? Você entende o que é a moral católica? Você entende o que é a oração? Esta é a nossa fé. É um livro para jovens, para adultos convertidos, que estão fazendo aí um catequese, não sei. E quero mostrar um outro livro também. Esse foi um dos últimos livros que eu escrevi. Cristo sim, Igreja não. Está crescendo essa moda. Não, eu quero Cristo, mas eu não quero a igreja. Pô, mas você sabia que o Cristo é a cabeça da igreja? Você vai ficar só com a cabeça, não vai ficar com o corpo de Cristo? Você vai degolar Jesus Cristo? A igreja é o corpo místico de Cristo. Tudo que chegou a nós da fé, gente, chegou através da igreja. Os sacramentos, os mandamentos, o credo, a liturgia, a teologia, tudo chegou a nós através da igreja. Se não fosse a igreja, a gente não sabia nada, nem os evangelhos nós não íamos ter. Como é que agora eu jogo fora a igreja? Ah, mas a igreja, ela tem padre pedófilo, tem bispo pedófilo, a igreja é muito rica, não sei o quê. Parado aí. A igreja é santa. Paulo VI falou na exposição dele, né, do credo do povo de Deus, a minha profissão. A igreja é indefectivelmente santa. Está lá no credo. Igreja una, santa, católica e apostólica. Os pecados são nossos, dos filhos da igreja, mas a igreja, a mãe, não tem pecado. A igreja cuja alma é o Espírito Santo. A instituição divina, que o Cristo é a cabeça, a igreja não tem pecado. A igreja é santa, claro, formada de homens e mulheres pecadores. Mas homens e mulheres santos também. Tem mais de 20 mil santos canonizados, né? Muito bem, então tudo isso aí, gente, ajuda a nossa fé. Vamos continuar a nossa conversa aqui agora com São Francisco de Sales. Já falei desse livro aqui na Escola dos Santos Doutores, que você conhece um pouco desses santos doutores todos que nós temos conversado aqui nessas nossas aulas. Bom, continuando a nossa conversa, São Francisco, nessas obras que ele escreveu, sobretudo a Filoteia, que eu já falei, né? Ele fala, é um compêndio da vida devota. O livro oferece recomendações, exercícios para, assim, uma boa condução da alma até Deus, a prática das virtudes, a prática da oração. Traz também avisos necessários contra as tentações mais comuns, o modo de como renovar e conservar a alma, né, na devoção. Tudo isso nesse livrinho Filoteia, né, que também é chamado de Introdução à Vida Devota, muito interessante, né? O interessante de São Francisco de Sales, um dia eu fui me conversar, há muitos anos atrás, em Itajubá, ainda com um padre holandês, e ele dizia assim, eu gosto muito desse, ele falava assim, bem enrolado português, eu gosto muito de São Francisco de Sales porque parece um santo que não é louco. Eu falei, padre, o santo que não é louco? Porque os outros santos parecem loucos, fazem coisas que a gente não consegue fazer. E é mesmo, né? Você vê a vida dos santos, a gente fica desse tamaninho perto deles, né? Mas São Francisco não, é um santo que não assusta. Porque o que ele fazia e o que ele manda a gente fazer, a gente consegue fazer. Por isso que São Dom Bosco escolheu a linha de São Francisco de Sales para os salesianos. Eu fui aluno de Dom Bosco 4 anos aqui em Lorena, no Colégio São Joaquim. Que pedagogia maravilhosa de Dom Bosco, né? A pedagogia de Dom Bosco era esse, né? Formar bons cristãos e honestos cidadãos. Bons cristãos e honestos cidadãos, né? Sem aquelas penitências, nossa, gigantescas que os santos faziam, até arrepia a gente, ficar 2, 3 dias em jejum, né? Coisas desse tipo. Então, São Francisco de Sales é uma pedagogia assim, como São Bento também, né? São Bento é outro santo que lá no ano 500 conseguiu que a regra dele se multiplicasse por muitos e muitos outros mosteiros, né? Porque era uma regra assim também,
vamos dizer, educada, né? Uma regra que tanto o monge fraco como o monge forte podiam cumprir. Aliás, Jesus é assim, né? E a igreja é assim. A igreja exige o mínimo, mas deixa que a pessoa faça mais. Né? A igreja é assim. Bom, nesse livro, A Filoteia, assim, um destinatário ideal da sua introdução à vida devota, ele escreveu lá em 1607, ele dirige, né, um convite que nessa época podia parecer assim, um tanto quanto revolucionário, mas que trata-se de um convite a pertencer completamente a Deus, vivendo em plenitude a presença no mundo e as tarefas, né, da sua condição, a condição que você vive, o estado seu de vida. Né? E assim nascia aquele apelo aos leigos, o cuidado pela consagração das realidades temporais, o trabalho e pela santificação da vida diária, sobre o qual depois o Concílio Vaticano II vai insistir. Né? E depois também o grande São José Maria Escrivá de Balaguer, que fundou a prelazia do Opus Dei. O que São José Maria Escrivá de Balaguer, ele colocou o carisma do Opus Dei, a santificação pelo mundo do trabalho. Você vai se santificar no trabalho, e o trabalho você vai santificar o trabalho vai te santificar. Importantíssimo, mas São Francisco de Sales, em 1600, colocava isso. O Concílio Vaticano II retomou essa espiritualidade, né? E São José, que é do século XX, São José Maria Escrivá, né, colocou todo um carisma da obra dele sobre essa realidade. Eu até escrevi um livro, O Sentido Cristão do Trabalho. É algo que São Francisco colocava muito. O sentido cristão do trabalho. O cristão que trabalha mal é um mau cristão. Um cristão que é displicente no trabalho, relaxado, incompetente, é um mau cristão. Por quê? Porque o trabalho, você está construindo o mundo, a obra de Deus. Né? Tudo que a gente tem e necessita vem do trabalho. Mas um trabalhador displicente, negligente, pensa, por exemplo, um mecânico displicente. Ele tira a roda de um automóvel para ver lá o freio, não sei o que, tal, pastilha de freio, depois ele coloca a roda e não aperta bem os parafusos, por preguiça. E o sujeito sai nesse carro aí a 100, 110 por hora, no limite de velocidade, e a roda sai. Você já pensou? Pode perder a vida por causa de uma negligência, por causa de um trabalho mal feito. E assim tudo, né? Todo trabalho mal feito, ele gera problema. Então, o cristão se santifica no trabalho, e o trabalho santifica o cristão. Né? As duas coisas. Vale a pena ler esse livro que eu escrevi, porque eu copiei muito de São Francisco de Sales, copiei muito de São José Maria Escrivá de Balaguer, o Concílio Vaticano II, o sentido cristão do trabalho. Bom, num período de intenso assim, florescimento místico, que foi o século XVI, esse livro, O Tratado do Amor de Deus, que São Francisco também escreveu, foi uma verdadeira assim, suma, não digo teológica, mas uma suma assim, de espiritualidade. Né? E, ao mesmo tempo, uma obra literária fascinante. A sua descrição do itinerário, assim, rumo a Deus, começa a partir do reconhecimento da inclinação natural. Ele dizia, o homem naturalmente é voltado para Deus, mas qual é a grandeza dessa obra? Ele mostra um caminho. Como é que você chega a Deus? Mas um caminho, aí que eu disse que eu já falei aqui, que é um caminho assim, fácil, não é um caminho cheio de coisas muito difíceis. Bom, eu gostaria de concluir essa nossa conversa aqui, né, colocando alguns pensamentos dele. Né? Como eu falei, São João Bosco, fundador da Congregação Salesiana, ele tanto admirou São Francisco de Sales que ele escolheu para patrono da congregação dele. Né? E dizia, né, que realmente era um caminho, né, que ele podia criar muitos santos na igreja.
Sobretudo, São Francisco de Sales, ele foi um guia das almas, né? Do encontro com uma jovem senhora, né? De Charmoise, ele encontrou uma inspiração para escrever um dos livros assim, que foi mais lidos, né? Exatamente da modernidade, que é a Filoteia. Bom, neste livro aqui, né? Sobre os santos doutores, eu tenho aqui o São Francisco de Sales, né? Está aqui na página, deixa eu olhar aqui no índice, São Francisco de Sales, ele está aqui na página, são tantos santos aqui, né? Eu tinha marcado aqui, mas acabei que eu desmarquei. Mas tudo bem, eu já encontro aqui. Está aqui, é o santo número 31, tá? Está aqui na página 144. Eu queria só concluir essa nossa aula de hoje, para não ficar assim algo muito, né, só teórico, colocar um pouco de alguns pensamentos dele. Aqui na página 144 eu tenho. Olha que coisa bonita que esse santo diz. Se és santo, reza. Se és douto, ensina. Douto é o quê? O cara que tem sabedoria, tem estudo, né? Ensina. Se és prudente, governa. Tem muito governante aí que não é prudente, né? Esse santo sintetizava assim, em poucas palavras, né? Se és santo, reza. Se és douto, ensina. Se és prudente, governa. Né? Ele dizia assim, as melhores mortificações não são as que nós escolhemos, mas as que Deus escolhe para nós. Porque ele dizia o seguinte, quando você vai no médico, quem é que diz o que você tem que tomar? É você ou é o médico? Não é o médico. É o médico que vai prescrever qual é o remédio que eu tenho que tomar. Então, ele diz, melhor do que você escolher a penitência que você vai fazer, deixa Deus escolher para você. Mas peraí, mas como é que Deus escolhe a penitência? As dores que você tem, os problemas que você tem, as contrariedades que você tem, as perseguições, eles são penitências que Deus coloca para você, que é para te curar muitas vezes de outras coisas que você precisa ser curadas. A quem Deus não basta, nada basta. Bom, Santa Teresa d'Ávila também dizia isso, ela é contemporânea dele, né? Santa Teresa, São João da Cruz, todos eles diziam isso. A quem Deus não basta, nada basta. A pessoa pode ser mais rica, quanto mais rica ela é, mais dinheiro ela quer. Quanto mais prazer, mais prazer. Só Deus põe um limite na vida da gente. Nada desejar, nada pedir, nada recusar. Aceita tudo que Deus mandar. Uma frase bonita dele que eu gosto muito é assim, a missa é o sol da igreja. A missa é o sol. Gente, o que é o sol? O sol é a vida. Você sabe que não existe vida sem sol. Sem sol, né, não tem fotossíntese, não tem o verde, sem o verde não tem o animal, sem o verde e o animal não tem vida humana. Porque a gente se alimenta do verde e do animal. Então, ele dizia, né, que a missa é o sol da igreja. Bom, e aqui, olha, tem muito mais coisa. Eu vou colocar um último pensamento aqui para a gente terminar por hoje. A grande fidelidade a Deus se demonstra nas pequenas coisas. Tá aí. Não precisa fazer grandes coisas, não, para mostrar a fidelidade a Deus. É nas pequenas coisas. No meu trabalho diário, como a pessoa como mãe, que cuida de uma criança, um trabalhador que trabalha honestamente, né? Ele é fiel a Deus. Bom, gente, é isso que eu tinha para colocar hoje. Claro que tem muito mais coisas sobre esse grande santo. Aqui é apenas um briefing, né? Um grande abraço. Peço a algum sacerdote que estiver nos acompanhando, ou diácono, que nos dê a sua bênção. E acolha essa bênção aí na fé. Peça a Deus uma graça que você precisa nesta hora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.